Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos à live do Espiritismo 24 horas, onde nós trazemos reflexões sobre o Evangelho, reflexões sobre a vida no dia a dia, principalmente no momento atual que nós estamos atravessando. A todos os que estão aqui conosco, o nosso sincero sentimento de gratidão. E nunca é demais pedir para que possam compartilhar essa live com os amigos, com a lista de contatos, com os familiares, porque hoje nós teremos aqui o querido Alan Mitchell para nos dizer, para dissertar, para nos orientar sobre qual o sentimento dos jovens atualmente, neste momento que nós estamos vivendo. Todos que estão nos dizendo boa noite, nós respondemos em retorno. E como é costumeiro, nestes nossos encontros ao vivo, nós sempre gostamos, para acalmar o ambiente, para acalmar os nossos corações, nós sempre gostamos de iniciar com uma leitura. E essa leitura servirá como a nossa prece inicial. Portanto, nós pedimos a todos que possam se concentrar, possam acalmar os seus corações, serenar os espíritos, para entrar em sintonia com as energias doces que estarão agindo na noite de hoje. A nossa mensagem vem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12, Educação no Lar. Ala, boa noite, Ala. Só terminar aqui a leitura da mensagem e já vou convidar a você. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 38. E enquanto eu leio a mensagem, meus irmãos, vamos convidar outras pessoas para estar aqui com a gente. Emmanuel comenta: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos, soluções incertas, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei, pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Feita a nossa leitura inicial, nós vamos convidar então o nosso querido irmão Alan Mitchell para conversar conosco sobre o que os jovens estão sentindo na atualidade. Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo, tudo bom? Tudo joinha, meu irmãozinho. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Melhor agora que nós vamos ter a oportunidade de nos deleitar com seus ensinos. Meus amigos, o Que Ala é massa. escritor, é palestrante, profundo conhecedor das lides doutrinárias, das letras, tanto de Kardec quanto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e vem aqui nos brindar para conversar sobre os sentimentos dos jovens na atualidade. Será uma noite maravilhosa. Meu irmão, nossos corações são seus. Que isso, meu irmão. Haja responsabilidade. Os corações são todos conectados, estamos todos aqui juntos, unidos para o aprendizado, sempre contínuo, né? E quiçá a gente consiga
através dessas oportunidades que temos do Evangelho, de conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, como que a gente pode aprender a sermos cada vez mais pessoas melhores, espíritos um pouco mais iluminados, né? Sair daquele embrutecimento. Mas, claro, hoje é o tema para falar sobre os jovens, sobre os nossos sentimentos, e aí a conversa vai ser muito mais leve, muito mais divertida, muito mais tranquila. Espero assim, que a gente consiga fazer dessa forma. Então vamos que vamos, meu irmão. O que nós podemos falar sobre esses jovens nesse período que nós estamos enfrentando? Não só nesse período, mas eu acredito também, Ala, para nós conversarmos sobre isso que Emmanuel leu, essa questão da educação e do entendimento, que são esses jovens que estarão aí recebendo a tarefa de continuar a transformação desse mundo que se regenera. Sim, sim. A gente não pode esquecer, a gente não pode olvidar de que todos nós temos as nossas funções, né? No livro, por exemplo, Constelação Familiar, do Divaldo Franco, Psicografia de Divaldo e da Joana, ele vai elencar várias figuras da família, com cada um deles com suas funções. Então, os pais têm uma função. O pai, especificamente, a figura paterna tem uma função, a figura materna tem uma função, os tios, os avós, né? Os amigos, os irmãos, todos nós temos uma importante posição e função na família. E aí cabe a nós tentarmos entender essa nossa função, porque todos nós podemos trocar a qualquer momento dessa função. Então eu começo inicialmente como filho, né? Muitas vezes eu tenho a sorte já de nascer como filho e nascer como neto. Olha que maravilha, tenho uma voz. Isso é uma maravilha. Quem não gosta de ser acariciado, cuidado também, tanto pelos pais como pelos avós, tios carinhosos. E aí você vai crescendo, de repente você já nasce na função de irmão também, mas às vezes você não, você nasce como filho único, né? Depois você também vai ter uma função como irmão, às vezes irmão mais velho, você já nasce com a função de irmão mais novo, e por aí vai. Então você vai aprender a lidar com essas pessoas, essas figuras, esses espíritos que estão aí fazendo parte da nossa família. Então, muitos de nós temos irmãos, outros não nascemos com família, com algum tipo de irmão. Então, essa questão mais de esse desenvolvimento do sentimento fraternal, ele pode ficar a ser desenvolvido com os amigos, com colegas, né, em outros momentos. Quando você tem um irmão na família, já é uma função diferente. Você já tem ali algumas pessoas para você já começar a exercitar esse tipo de sentimento. Então, os sentimentos são diversos. E aí, na literatura espírita, a gente encontra uma infinidade de material. Então, como eu falei, o Constelação Familiar é um desses que nos alerta sobre essa função. E, claro, a importância dos pais perceberem qual é a sua função. Né? Os tios, hoje atualmente eu sou tio, não sou pai. Então, eu tenho que também saber qual é a minha função para eu não adentrar na função do meu irmão, que ele é o pai, né? Que é na minha irmã, ela que é a mãe. Então, eu tenho que manter minha posição de tio. Eu não posso querer impor a minha visão de mundo educacional para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, como se fosse como se meu sobrinho, minha sobrinha fosse meu filho. Então, o jovem também ele sente isso, né? Quando você vê um tio que está entrando mais na vida dele do que o próprio pai, de repente mais interessado, de repente a tia ou o tio está mais interessado na vida do sobrinho do que os pais. Ou então, às vezes, está invadindo o espaço mais do que os pais são mais, né, deixam um pouco mais de privacidade. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque o jovem sente, o jovem está ali, está experimentando, está aprendendo. O tempo todo nós estamos aprendendo. O jovem sabe disso, que ele está aprendendo, né? Ninguém está aqui sendo o doutor de todos os conhecimentos. Todos nós estamos aqui para aprender. Se a gente consegue perceber isso, a gente já está anos-luz à frente desse processo. E é isso que nós estamos aqui, para caminhar nesse sentido. Essa questão, quando você coloca, né, cada um entender a sua função, mas o quanto é difícil hoje quer dizer, pelo menos pelos relatos que nos chegam, o quanto parece ser difícil hoje em dia os pais desenvolverem essa função com espíritos tão intelectualmente desenvolvidos. Claro, eu gosto muito de uma frase que o Jaime Ribeiro utiliza, ele fala assim, olha, se inteligência fosse sinal de desenvolvimento, o macaco não conseguia acessar o iPad igual eles fazem algumas experiências. Mas o quanto é difícil, por exemplo, porque quantas vezes eu escuto os pais falarem que vão ali passar alguma lição para os seus filhos e parece que os filhos que estão dando aula. E aí, como então achar essa medida de entender esse papel? Quando é questionado pelo filho, os que estão nos acompanhando aqui, se não
passaram por isso, conhecem famílias que passam por isso, quando o filho parece ser muito mais um professor do que estar na função de um aprendiz. Como lidar com isso? Sim, sim. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que a gente precisa ter a visão espírita das coisas, porque eu não posso mais olhar para o outro ser humano só por causa da idade, existe uma diferença de idade, e achar que existe uma grande diferença entre eu e ele, né? A mesma coisa quando você falou agora, por exemplo, do Jaime ter falado, a questão de inteligência, essa diferença, então o macaco não conseguiria acessar o iPad. E isso é um pouco de preconceito da nossa base, da nossa percepção, né? Então a Uhum. gente acha que o outro é inferior a nós por causa de algo que nós estabelecemos. E isso já está mais do que batido, já vimos, já estudamos, já temos várias provas que mostram que tudo isso é uma enganação, é uma ilusão, né? Os símios, né? Os macacos, os símios, eles têm diversidade de conhecimento, de inteligências, né? Eles têm inteligências diferentes. Os animais, os cachorros têm inteligências diferentes. Quando você vai analisar o DNA de um ser humano com um símio, eles têm pouquíssimas diferenças. O DNA, a diferença é pouquíssima, é de 0, alguma coisa em alguns momentos. Então, como é que a gente percebe isso? A gente olha para o ser humano, por exemplo, eu olho para uma criança de 5 anos, eu não posso olhar ele como inferior. Ele é um ser espírito. Ele não é inferior, ele é um espírito. Que se eu olhar ele no futuro, se eu puder ter aquela máquina do tempo, aquela cápsula do tempo, e visitar esse mesmo espírito daqui a 20, 30 anos, de repente, na mesma idade que eu tenho, vamos lá, daqui a 30 e tantos anos, eu vou lá e visito esse espírito. Quais são as inteligências que ele tem para me mostrar? Então eu estou olhando para ele no tempo, a diferença de tempo. Apenas é isso, uma diferença quântica, né? O ser espírito, ele tem um desenvolvimento muito próprio. Ele está aqui conosco para obter essas informações que nós já obtemos nesta faixa temporal aqui, do século XXI, na faixa de 2020, que nós nos encontramos. Aí vamos um pouquinho, talvez até 2030, 2040, onde ele vai ter lá na faixa dos 20, 30 anos. Então, é isso, a diferença é tempo, mas é um tempo relativo. Ativo. Por quê? É relativo, porque tem a ver com o nosso tempo aqui neste planeta. E se eu e aquele espírito, que meu filho, por exemplo, né, de 5, 6, 3 anos, estivéssemos todos na mesma faixa de idade, mas ele continuar sendo meu filho? Vamos tentar imaginar isso. Vamos tentar, ele é meu filho, só que ele tem a mesma idade que eu. Será que a inteligência dele não seria muito mais respeitada por mim? Porque eu vou ver ele de uma forma diferente. Agora ele tem a mesma idade do que eu. Então, o preconceito está nessa base que a gente, às vezes, não analisa, né? Se a gente pudesse conseguir fazer essas viagens temporais, a gente ia respeitar muito mais o espírito, a bagagem que ele possui, as experiências, né? Porque os jovens de hoje, na parte dos 14, 15 anos, eles já são muito mais ágeis, eles estão muito mais antenados, espertos. As próprias crianças, né? De 6, 7 anos, estão todas muito mais espertas, antenadas a tudo. Então, o que nós devemos fazer estreitar relacionamento. A gente precisa estreitar o relacionamento com o jovem e entender o jovem. Entender o jovem. Por quê? Porque o jovem não tem a obrigação de entender a gente. A gente tem que fazer esse processo de explicar as coisas, de orientar, né? De fazer entender que ele pode se sentir num ambiente seguro, ele está num ambiente seguro, com pessoas que querem bem. Pronto, se ele entende isso, a possibilidade do relacionamento ser estreitado é muito maior, muito maior. Ele vai sentir confiança. Porque qual a grande diferença hoje da confiança? É quando você confia, a confiança tem a ver com empatia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre isso quando ele vai dizer amai os vossos inimigos. Em amai os vossos inimigos, estava fazendo uma palestra ontem sobre esse tema, ele vai lembrar a gente de que não é quando Jesus fala isso, que é amai os vossos inimigos, não quer dizer que é para você tratar o inimigo e o amigo do mesmo jeito e colocar e dar o mesmo espaço no seu coração. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você precisa amar. Amar no sentido mais amplo, de você entender por que ele fez, por que você fez. De repente é você que está tomando todas as atitudes para que haja essa rusga, essas brigas, esses conflitos, né? Mas muitas vezes a gente esquece que aquele que faz parte da nossa família foi um inimigo do passado. E Uhum. aí?
Como é que a gente resolve? A gente resolve com a busca da compreensão, do entendimento, e aí as coisas tendem a ser melhoradas. Os conflitos são naturais. Aí muitas vezes a gente nem sabe por que rolam os conflitos. Aí tem a ver com as antipatias. As antipatias que vão sendo é, ativadas novamente por todo o processo das vidas anteriores, e aí nós temos as oportunidades nessa encarnação atual para poder corrigir esse processo. Então é natural que a gente possa se esforçar um pouco mais com relação àqueles que são mais jovens. E, claro, o jovem percebendo que você tem uma boa vontade natural em fazer com que a sua conexão espiritual com ele seja muito melhor e muito mais poderosa do que meramente a ligação consanguínea, aí, meu amigo, tenha certeza que o jovem, criança, todo mundo vai ficar muito mais aberto a um relacionamento de mais confiança e mais verdadeiro. Nossa, Jaime, mas que. Ó, desculpa, nossa, ô Ala, mas que maravilha esse ponto que você coloca de estar de você tratar o jovem perguntando o que aquele jovem quer. Eu me lembro que eu via, vou trazer uma comparação aqui meio besta, né? Não precisa falar uma boa noite para o Murilo Neves, mas eu vi aquele programa da Super Nene, eu adorava o programa da Super Nene, porque tinha uma casa ali que gritava 1 hora e a criança não parava. Ela sentava com a criança, conversava na altura da criança e a criança entendia. Mas eu nunca compreendia o que a Super Nene estava falando. E quando você nos traz isso, é você tratar espírito para espírito, entender que você tem uma função ali de guiar aquele espírito, mas que você. Mas isso é brilhante, isso renovou aqui meus conceitos e acredito que muitos que estão nos acompanhando também, porque você trata relações muito maiores do que a gente está enxergando agora. E aí você consegue perceber as necessidades daquele que está apresentado como filho, daquele que você está tutelando. Mas falando de necessidades, que necessidades você vê assim de grande monta na juventude de hoje, nessa juventude que está enfrentando esse processo de reencontro com si mesma? Uhum. O jovem, o ideal é se a gente conseguisse fazer uma reunião com todos, com alguns jovens e fazer essas perguntas diretamente a eles, né? Maravilha, Que aí maravilha, maravilha. eles começariam a colocar para a gente as suas demandas, né? Isso é fantástico. Inclusive, muitos jovens podem até me mandar mensagens aí para a gente ir acompanhando de alguma forma aqui. Sim. Mais claro, que existem, as demandas são diversas, as necessidades, os desejos, as vontades que eles têm são diversas. A gente vai fazendo alguns trabalhos antes da pandemia, né? Claro, Sim, ao sim, redor sim. pelo Brasil, viajava, conversava, fazia algumas oficinas, seminários com os jovens e cada experiência que eles compartilham são fantásticas. Inclusive, 2 dias, no domingo, a gente estava conversando com um grupo de jovens, inclusive, né? Lá de Da cidade de Tupaciguara, né? Tupaciguara. Tupaciguara, sim, sim, Isso. sim. A galera de Tupaciguara, que eles prepararam umas perguntinhas lá, é, e é justamente isso. Eles têm diversos tipos de sentimentos. Por exemplo, eles querem saber qual comportamento que eles querem, eles precisam ter, né? Eles fizeram perguntas assim: qual é o meu comportamento em relação a uma festa, e eu sendo espírita, né? Como é que eu tenho que me comportar? Como é que eu tenho que me comportar se alguém estiver, de repente, agindo com violência com o outro? Então, quer dizer, os pensamentos dele, assim, o meu comportamento, por exemplo. Primeiramente, que a gente já sabe, né? Aqui é muito fácil, assim, a gente analisar, quando a gente pega o olhar da doutrina espírita, quer dizer, fácil no sentido de que a gente buscando, se dando a possibilidade de buscar algo, a gente encontra algumas lições. Mas, claro que é difícil aplicar essas lições. Não é fácil. Mas quando você tem a doutrina espírita que a gente vai te colocando essas informações, você vai refletindo um pouco melhor. Então o jovem vai começar a entender que você não tem que mostrar um comportamento é, tranquilo, em meio a uma briga. Você tem que ser aquela pessoa pacífica, que cause todo e que emane o seu prana de bondade, de calmaria para aqueles que estão ali ao seu redor. E aí todo mundo vai: meu Deus, eu senti uma energia tão grande do Alan, eu estava com vontade de brigar, de atacar aquele indivíduo, de dar um soco na cara dele, mas eu senti uma vibração tão forte. Não, agora eu quero paz, só quero paz, quero ficar tranquilo. Não, não é assim que funciona, né? Então a gente precisa saber, nos conhecer. Então, o que a gente fala sempre, o jovem, ele precisa se conhecer, e ele busca se conhecer muito. Só que muitas vezes os pais ficam ali, em cima, os avós, os tios, todo mundo fica ali em cima, sufocando a criança.
o jovem, e aí ele não consegue ser ele mesmo. Porque a grande questão é que a gente às vezes quer sufocar para que ele tenha um comportamento exemplar, só que o comportamento exemplar, ele precisa de tempo. Ele precisa exercitar uma coisa aqui, outra ali. A gente estava assistindo, por exemplo, uma série de TV chamada Fear the Walking Dead. Não é o Walking Dead, é o Fear. É como mostrando desde o antes de como acontecem as coisas. E aí aparece a mãe, a Madison Clark, tentando super proteger os seus dois filhos, né? O Nick, que é um usuário de droga, um viciado em drogas, e também a Alicia, que se vê numa situação de que a todo momento a mãe só pensa no filho que está ali o tempo todo dependente e esquece da filha que faz tudo o possível para ser uma filha, uma pessoa direita, uma pessoa correta, uma pessoa que se esforça ali para ser uma boa aluna. Então, quer dizer, acontece isso na vida o tempo todo, né? Onde os pais têm 2, 3 filhos, aí tem um que dá um pouco mais de dificuldade, e às vezes ele dá muita atenção para aquele, e aí abandona o outro, e os outros ficam, poxa, eu sou o filho querido. Aí lembra daqueles casos, claro que Jesus nos coloca nas parábolas, né? Do filho pródigo e tudo mais. Quer dizer, o filho vai embora, curte, torra o dinheiro, né? Torra tudo, gasta tudo, depois ele volta arrependido, e aí o outro filho no final vai falar, mas você recebeu ele de volta, mas logo ele que te abandonou, que pegou seu dinheiro, que gastou com as mulheres, gastou com tudo, com bebidas, e eu que estava aqui o tempo todo, você nunca me deu um abraço como esse, você nunca cuidou de mim como você está cuidando dele. Quer dizer, os jovens têm isso, eles sentem, estão vendo. E aí, o que os psicólogos têm falado bastante? E o Rossandro, no livro, eu separei aqui, inclusive, o Help Me Eduque, que eu adoro esse livro, eu sempre indico o Help, são os livros que tem a folhinha espírita, inclusive. A pessoa pode... A gente precisa fazer essa visão de entender o jovem de hoje, com as suas necessidades de hoje, não com a necessidade que nós tínhamos quando nós éramos adolescentes. Porque Nossa. elas mudam. É claro que tem muitas coisas semelhantes. E muitas vezes os pais falam assim, mas eu já passei por isso. Não, você não passou por isso. São situações diferentes. Elas são adaptadas. O que o seu pai passou na adolescência não é a mesma coisa que você passou e não é a mesma coisa que seu filho está passando, ou que vai passar. São situações diferentes, elas são adaptadas. Pode ter um problema com a drogadição, por exemplo, com as drogas. Pode ser. Mas as drogas de 50 anos atrás não são as mesmas drogas de hoje, né? São bem diferentes. Então a gente precisa se adaptar e precisa entender essa nova realidade, estar ali próximo. Então, conhecer o filho, conhecer esse espírito que está aí, porque quando a gente conhece, a gente se aproxima, a gente vai entendendo as limitações dele e vai entendendo as nossas limitações, porque é isso que é o autoconhecimento que a doutrina espírita vem sempre nos falando, né? Como é que a gente encara essa nova forma de ver o mundo e entender e domar essas más inclinações, né? Então, conhecendo-te a ti mesmo é um dos princípios. Você conhece a si mesmo, você sabe o que você pode fazer, o que você não pode, o que você suporta, o que você não suporta, que tipo de vício você é capaz de lidar e que tipo de vício você não dá conta de enfrentar agora, né? Sim, olha que interessante. Cauína Jossa fala assim: queria gravar essa conversa para mandar para a maninha. E e a Fabi CGC, ela está falando aqui muito da questão, que eu quero entrar um pouco mais para frente, sim, para aproveitar a sua experiência, que ela está falando muito da questão de trazer o jovem para a casa espírita. Mas isso eu quero deixar um pouquinho mais para frente. Você estava falando aí, e só para... Eu tenho uma pergunta aqui de uma amiga que mandou e falou assim, hoje é o Ala, pergunta isso para ele para mim. Vou perguntar, só um minutinho. Mas mas é porque você nos falou algo que eu acho muito interessante, até eu vou citar um exemplo, quando você nos fala dos pais, né, que vão tratando talvez os filhos de forma diferente. Tem vários filhos ali, e um tem uma maior simpatia e outro não, que dentro da doutrina espírita nós passamos a entender essa questão da simpatia e antipatia daqueles que estão reencarnados em uma mesma família. Mas eu tenho um exemplo muito assim, até é um relato emocionante de uma companheira, uma senhora nos seus 50 anos. E aí ela vem nos dizer que só foi entender a questão de... ela começou o discurso assim, antes de conhecer a doutrina espírita, eu imaginava que a minha mãe não me amava.
porque ela me tratava muito diferente do que ela tratava aos meus irmãos. E eu pensei Uhum. várias vezes em me suicidar por causa desses sentimentos. E quando eu conheci a Uhum. doutrina espírita, a questão das vidas sucessivas, das afinidades, como a Maria Cristina coloca para nós, das simpatias Uhum. e antipatias, eu passei a. Ela até falou isso, foi muito bonito quando ela disse: eu passei a amar a minha mãe. E aí você vê, Uhum. né? E aí é interessante, né? Os pais que têm esse conhecimento, que já estão aí dentro das lides doutrinárias, perceber uma questão de afinidade ou não. E aí, quando tem mais filhos, fala Uhum. assim: opa, peraí, talvez a minha afinidade aqui. Porque se percebe, não se percebe, Ala? Numa família com. Eu sou filho único, né? Quando você começou aí a dizer no início, eu não sei o que é ter um irmão, eu sou filho único. Mas numa família que você tem mais membros, você como pai, você como mãe, você percebe que há uma facilidade de tratamento, talvez, tu colocar três filhos, talvez com o filho mais velho, uma dificuldade talvez com o filho mais novo. E aí aquele que é espírita e que tem esse conhecimento, saber o quê? Opa, onde eu tenho uma maior dificuldade, talvez seja onde eu preciso mais trabalhar. E aí começar a Uhum. dosar essa questão do equilíbrio, não é verdade, Ala? É verdade. A gente precisa perceber que, assim, que os tratamentos muitas vezes são diferentes, mas não são diferentes porque a gente pensa, a gente tem uma forma de achar o seguinte: tem uma visão meio. é, a gente precisa quebrar um pouco os paradigmas. E quebrar paradigma é muito difícil. Por exemplo, quando eu era jovem, eu achava a ideia de socialismo uma coisa maravilhosa. Porque eu pensava que o socialismo era uma coisa muito boa, porque todo mundo ia ser tratado de igual. Só que depois eu fui conhecer a doutrina espírita, rapaz. E a doutrina espírita é fantástica. Porque ela vai me dizer, ela vai explicar para todos nós que nós somos espíritos nascidos simples e ignorantes, criados igualmente por Deus, pelo Pai, pelo Criador. Só que no meio da jornada, a gente vai vivendo coisas diferentes. Então eu não posso tratar uma pessoa por exemplo, uma pessoa que comete muitos crimes de uma pessoa que comete pouquíssimos crimes ou poucos erros. Não é, existe uma lei para isso. E é por isso que Deus é perfeito. Porque a sua lei vai fazer com que tudo aí exista causa e efeito. Então, com essa questão de causa e efeito, é natural que numa ação uma escolha que eu faço equivocada com o meu irmão, eu tenha que obter naturalmente uma consequência, porque essa ação equivocada vai levar a gerar culpa, vai gerar raiva, vai gerar sentimentos de sofrimento, de dor para esse irmão. E aí eu preciso reparar. Quando eu preciso reparar, o que eu mereço é diferente do que o meu irmão merece. É totalmente diferente. Então, a gente precisa pensar que o que um merece é diferente do que o outro merece. Por isso que a doutrina espírita é fantástica quando ela vem falar sobre o merecimento. Cada um de nós merecemos o que temos, merecemos o que estamos experimentando. Então quer dizer que é porque existe uma injustiça? Não, muito pelo contrário, existe justiça total. A grande questão é que a gente nunca vê, nunca enxerga por que aquilo está acontecendo com um amigo e não está acontecendo com outro amigo. Porque um amigo tem mais benefícios em determinadas áreas e porque o outro não tem tantos os mesmos benefícios. Então tudo isso já está programado numa lei perfeita que não altera. Se fosse as leis dos homens, a gente passa a mão na cabeça, a gente convida alguns grupos de pessoas para compor ali o júri, eles analisam, sentem alguma coisa, ouvem os advogados, os promotores, e aí ficam sensibilizados e passam a mão na cabeça de uns aqui, ali, aí acham que um é culpado e não é culpado. Então aí você vê que existe uma interferência no processo. Já na lei divina não tem interferência. É uma lei perfeita, perfeita, perfeita. Por isso que Jesus vai sempre nos lembrando. Tá vendo os pássaros? Veja os pássaros que estão no campo. Olha como eles fazem. Olha, o Deus misericordioso não deixa que lhes falte nada, né? Se uma folha cai de uma árvore, cai por uma permissão de Deus, uma permissão do Pai. E aí a gente vai entender que quando nós temos dois, três filhos, irmãos, os tratamentos podem ser diferentes. Por quê? Porque ali existe também a lei de afinidade. A afinidade vai aproximar determinados corações. E outros corações vão se sentir mais repelidos, mais afastados. Porque as famílias são os espaços que nós nos encontramos para fazer esses reajustes. Algumas famílias são maravilhosas, são uma afinidade tão grande
que você parece que não tem conflito. É uma família maravilhosa. Claro, como eu não vivi na família maravilhosa, eu vejo de longe, eu acho que aquela família é maravilhosa. Porque a gente tem a mania de quê, meu amigo? De achar a grama do vizinho sempre mais verdinha, florida, né? Aquela maravilha. Mas por que a gente vê isso? Porque a gente não sabe o quanto de esforço faz o nosso vizinho para molhar a grama de manhã cedo. Ele acorda mais cedo, molha a grama, ele cuida das ervas daninhas, ele retira, né? E aí ele vai cuidando daquilo. Já no outro vizinho, a gente vê também uma grama muito verdinha. Mas aquela grama verdinha, na verdade, não é que ela é bem cuidada. É uma grama artificial. Né? Ele montou um esquema, ele deu uma iludida ali. Ele passou um CorelDRAW, né? Ele passou um Photoshop. Né? Ele foi lá e colocou, montou tudo para postar no Instagram aquele gramado maravilhoso. E aí a gente se confunde, a gente acha que as outras pessoas têm famílias maravilhosas. E a nossa é a única que está errada nesse mundo inteiro, de meu Deus. Não é assim que funciona. Né? Todos nós estamos aqui para poder aprender. Todos nós estamos em níveis diferentes de aprendizado. E é por isso que eu preciso respeitar o nível de aprendizado do meu irmão, diferente de aprendizado do meu primo, do meu tio, do meu cachorro, do meu papagaio. Então, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas da escola, da faculdade. Então é assim que a gente precisa. Se a gente estiver aberto, com essa mente disponível para entender isso, a gente vai ficar com o coração muito mais leve, porque eu não vou ficar mais julgando e nem ficar reclamando com Deus, você não me deu a família que eu merecia. Né? Como assim a família que você merecia? Por que você merecia uma família melhor? Né? Quer dizer, então, que Deus é injusto e você é o único ser iluminado desse planeta que sabe o que é certo e o que é errado. Tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Uma vez eu ouvi uma frase assim, que nem toda família pode ser a família da propaganda da margarina Qualy. E aí, quando eu ouvi isso a Exato. primeira vez, eu falei assim, é verdade. Mas depois eu pensei, não, toda família é a família da propaganda da margarina Qualy, cada uma do seu jeito. Né? A família é onde ali vai vicejar o amor, e nós sempre vamos encontrar algum lugar que vai vicejar o amor. Nós estamos reencarnados na família que nós merecemos, com as afinidades e não afinidades que nós construímos, e estamos batalhando aí para ir melhorando tudo isso. Então, a propaganda da margarina Qualy, nós a temos. É a que nós merecemos, é a que nós construímos, é a que nós continuamos e continuaremos a construir. Com as noções da doutrina, então, aí fica mais fácil ainda saber o que deve ser feito para aprimorar essas relações. Ala, uma amiga minha me mandou a seguinte pergunta. Ela falou assim, olha, eu estou ficando desesperada. Aqui na minha cidade nós estamos também praticamente em lockdown. A gente sabe que algumas cidades do Brasil já Uhum. estão com outras, já estão um pouco, algumas mais rígidas, outras não, depende da região. Mas a cidade dessa minha amiga, ela está em lockdown. E ela falou para mim, eu estou desesperada com as crianças dentro de casa. Eu não sei o que fazer. Primeiro, para Uhum. acalmar essas crianças, porque as crianças estão pegando esse sentimento de medo, esse sentimento de incerteza, esse sentimento de dúvida perante o que a gente está vivendo. Pergunta para o Alan, o que ele recomenda? Como eu passo esse momento para as minhas crianças? Então, essa é uma situação que todos nós estamos aprendendo, óbvio, né? Quando a gente fala, por exemplo, as crianças, elas demandam mais atenção do que os jovens, no sentido de que, depender da idade, você tem que ficar atento ao que a criança está fazendo, o que a criança está pegando, se está pegando algo que você é muito pequenininho, não pode pegar qualquer coisa porque bota na boca. Então, já pega uma coisa e pode, de repente, tocar fogo na casa. Já o adolescente, o jovem, ele já tem um pouco mais de noção, já aprendeu, ele não pode meter o dedo na tomada, que toma um choque. Ele pode até fazer, porque gosta, né? Tomar um choque de vez em quando é bom, ficar um pouco elétrico, acordar um pouquinho. Mas isso é opcional, ele já sabe que não faz bem. Né? Já as crianças demandam um pouco mais de atenção. E isso é muito ruim quando tem um jovem, adolescente, que tem um irmão muito pequeno que toma muito mais atenção do que ele, da família, do pai e da mãe. Quando tem os dois, o casal, aí o casal precisa ficar atento e esperto para lidar melhor com esse processo. Porque você precisa dar atenção para a criança, é claro, demanda um pouco mais, mas o jovem também precisa. Se ele se sentir abandonado, se sentir sozinho, ele não vai ter alguém para poder conversar, não vai ter alguém para tirar dúvidas.
E aí eu falo muito isso nas palestras, quando a gente fazia muitas palestras. A criança já nasce, já está muito mais antenada esses dias. Ele vai crescendo e vai sempre tirando dúvidas com os pais, porque ele tem confiança nos pais. Então, toda vez que tem uma pergunta, a criança, uma dúvida, a criança levanta a mão e pergunta. E pergunta uma, duas, três, 10, 50 vezes para deixar o pai de cabelo em pé. Mas chega um momento que ele vai crescendo. E aí a criança vai interagindo com a escola, com os colegas, vai até ficando, pedindo para dormir fora na casa do amiguinho e tudo mais. Quando chegar na adolescência, então, muitas vezes, se o pai e a mãe deixam esse jovem de lado, ele vai começar a se relacionar muito mais com esses outros jovens, porque ele se sente mais atraído, mas ele se sente mais acolhido por esses jovens. Então ele vai ficar acolhido com jovens que pensam iguais a ele. O meu pai e minha mãe não conversam mais comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou colar, eu vou ficar com aquelas pessoas que têm afinidades semelhantes aos meus pensamentos. Aí depois os pais não sabem, meu filho não me ouve mais, meu filho não quer saber, porque a gente perdeu em algum momento ali essa conexão com ele. A nossa internet virou, a internet do jovem virou 4G, 5G, e a nossa está lá 2G ainda, tentando alcançar e não vai pegar. Então, a ideia da empatia é em tudo. Não é somente você chegar e dizer, eu amo, eu tenho carinho pelo meu filho. Ter carinho, ter ternura, por qual motivo você tem ternura e carinho pelo seu filho? Essa é a pergunta que tem que fazer. Por que eu tenho carinho e ternura pelo meu filho? Só porque ele é sangue do meu sangue? Nossa, que brilhante isso! Brilhante! Só porque ele é sangue do meu sangue? Porque se for por isso, meu amigo, a gente teria todas as famílias seriam maravilhosas. Então não é por aí. A gente precisa ter afinidade de pensamento, afinidade espiritual, ter coisas. Por que os americanos e os outros países, antigamente, né, hoje em dia se perdeu um pouquinho isso, mas antigamente os pais faziam questão de levar os filhos para pescar, levar o filho para acampar, levava o filho para poder montar uma barraquinha, passar o final de semana, ou um sábado, ou um domingo, acampando, fazendo fogueira, né? Um processo de escotismo, né? Então, esse processo é de aproximação. E muitas vezes o pai saía só com o menino, para poder fazer com que a conexão ficasse mais firme. E a mãe saía com as meninas também para fazer algumas outras coisas. Mas não é porque é simplesmente, porque é coisas de menino, não. É para ter um momento para eles poderem ter essas conexões, essas coisas que ligam, essas ligações. Então hoje, essas ideias que Joana de Ângeles fala que são as ideias oportunistas de ocasião, faz com que a gente comece a criar determinados preconceitos com alguns tipos de relacionamento e acha que isso é coisa de machismo. Claro que tem os machismos, claro que tem os detalhes de feminismo que a gente precisa desenvolver, mas tem que tomar cuidado para que tudo não seja um momento de ficar com rejeição. Todo tipo de ideia é rejeitada. A gente tem que pensar em como eu posso aperfeiçoar essa ideia? Como eu posso melhorar essa ideia? Para que meu filho e minha filha não cresçam com uma ideia racista, com uma ideia preconceituosa com certas pessoas. Então, crie, imagine, estreite os laços para que ele tenha relacionamento com pessoas que, por exemplo, se ele é magrinho, que ele tenha relacionamento com pessoas gordinhas, que ele tenha um relacionamento com pessoas de outros tipos de pensamentos, de etnias, né? Porque aí ele vai compreender desde cedo a alteridade, que é o que os sociólogos e os antropólogos estudam, o outro. A alteridade é o estudo do outro, é entender o outro. A gente precisa, e está faltando muito isso. Porque quando você tem essa possibilidade, você se relaciona com o outro. O que está faltando hoje é a gente se relacionar com o outro que está mais próximo de nós. Nós estivemos passando por todo esse processo da pré-pandemia com maior possibilidade de conexão com qualquer pessoa do mundo, mas a gente estava se conectando com tantas pessoas à distância de nós e a gente estava se perdendo com as pessoas que estão aqui do meu lado, meu vizinho, meu colega. A gente não consegue identificar quem é o nosso vizinho, a gente não consegue nomear 3 vizinhos nossos. Por quê? Porque a gente estava muito mais interessado nas pessoas que estão distantes. E dentro de casa, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, os irmãos, todas essas pessoas que estão aqui próximas de nós, a gente não estava conseguindo fazer conexão alguma com eles. E aí isso é perigoso. Porque imagine que em casa, o seu filho, a sua filha, está lá
solicitando a sua amizade e você distraído, só aceitando as amizades de fora. Então, ele está lá vibrando esperando a sua curtida, que você curta as coisas que ele te apresenta, que ele fala. Olha, pai, eu fiz isso hoje. Aí você, tá legal. E aí fica lá no computador, no celular, respondendo as mensagens, vendo os vídeos na internet. Veja os vídeos com seus filhos. Veja, assista as séries com eles. Porque hoje em dia está todo mundo no seu celular na mão, mas não sabe o que o outro assiste no celular. Então, que mundo, que família é essa que a gente está criando? O que a gente está fazendo agora? Né? Por isso que vem essa oportunidade de estarmos aqui nessa pandemia, distantes de todo mundo, sentindo falta das pessoas que realmente faziam diferença nas nossas vidas. E a gente agora está reaprendendo a lidar diariamente com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido. Porque parece que a gente até esqueceu que tinha esposa e tinha marido. Né? A gente esqueceu, meu Deus, nem me lembrava mais como é que era a cor dos olhos deles. Porque a gente acordava, gostava, você vestia, tomava banho, tomava café, e ia embora, nem prestava atenção se a esposa estava com o cabelo preso, saiu o cabelo solto. A gente não sabe. Estava que brinco? Saiu de brinco? Saiu de argola? Que cor? A gente não sabia. Então a gente vai perdendo esses detalhes. Porque quando a gente começa a fazer várias coisas repetidas, Uriel, as coisas viram paisagem. E aí, quando você vai para o trabalho todo dia e você encontra a mesma imagem, sem nada mudar, a rotina é igual, você encontra tudo como se fosse uma grande pintura. E aí, você vê tudo igual. Mas se alguém tira alguma coisa de lá, você não percebe. Porque para você está tudo igual. Se alguém tira uma coisa de um detalhezinho, você não percebe. Então, quando alguém tira coisas, mudam coisas grandes, aí você sente, mas não tinha uma estante aqui? Não tinha uma TV que ficava aqui? Aí você sentiu. Pois é, isso pode estar acontecendo com os nossos maridos, nossas esposas. Na medida que a gente não está dando uma atenção suficiente, vai chegar um momento em que ele vai tirando algumas palavras que vocês tinham no vocabulário no início do relacionamento, e essas palavras vão se perdendo, até o momento que os detalhes vão se perdendo, no momento que sai toda a pintura e você toma um susto. Que é o que o Rossandro diz, que nenhum casamento é rompido, é terminado, há uma separação de uma hora para outra. De repente a gente separou, aconteceu uma coisa que a gente separou. Não, é porque é muito esforço, é muita distração, a gente ignora muito algo para que aconteça essas coisas. Nossa, Aula, eu cheguei a me emocionar quando você disse essa questão da paisagem. Nós estamos precisando reaprender a prestar atenção nas coisas. Nós estamos vivendo no automático. Eu sou um fã de Guimarães Rosa. E a gente está precisando aprender a sentar e admirar as coisas que estão ao nosso redor, contar um bom caos, escutar as pessoas, principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa conosco. Alan, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas Falta essa poesia é em nossas vidas, né? exatamente. Eu tenho Falta poesia. mais uma pergunta aqui, mas essa é resultado de vários questionamentos que nos chegam pelo direct. E essa é um pouco mais séria. Não que as outras não sejam, mas o assunto é um pouco mais. Eu sei que você tem a delicadeza para tratá-lo, né? Lá no livro, se eu não me engano, lá na Gênesis, no último capítulo da Gênesis, nós somos orientados o que veríamos aumentar o número de autoextermínio entre os jovens, os sentimentos, né, pululando, etc. Muitas pessoas nos mandam no direct nos dizendo que estão vendo as suas crianças, os seus adolescentes dentro de casa, perante essa situação pandêmica, que o amanhã, para muitos, pode ter se tornado uma incerteza, estão vendo eles entrando em quadros depressivos, em quadros quase que depressivos, um desânimo que perdura. Como você orientaria essas famílias, meu amigo? Essas famílias que estão nos assistindo, essas famílias que nos perguntam sempre isso por direct. Como privar a criança e o jovem das notícias, construir como tipo aquele mundo do A Vida é Bela, que eles estão no campo de concentração e o pai faz de tudo e consegue fazer com que o filho não perceba que eles estão no campo de concentração. Como? Por favor, que orientação você traz? A gente precisa imaginar que não é possível viver no mundo da ilusão do A Vida é Bela, né? Não tem condição
mesmo no esforço de um pai por amor ao seu filho, ou pelo menos naquilo que ele imagina que seja, né? O amor ao seu filho, fazer de tudo para que o filho não sofra. É muito bonito aquilo, a história é muito bonita, nos emociona. Mas na prática, não causa, não transforma aquele espírito daquela criança no processo de ele enxergar a resiliência necessária para enfrentar a vida. Porque a vida, nós estamos aqui para passar por esse tipo de processo, né, de dificuldade. Mas é claro que todos nós vamos enfrentar situações difíceis, doenças, nós vamos enfrentar muitos tipos de dores, muitas perdas. E claro que a gente precisa aprender a lidar com isso. A grande questão que a doutrina espírita nos traz é justamente essa grande verdade que é a gente perceber que esse mundo é ilusório. Esse mundo que nós estamos, corporal, ele é ilusório. Ele não é o mundo real. Ele é o segundo mundo, né? Ele é o mundo cópia. Cópia de quê? Do verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então, lá no livro dos Espíritos, a gente vai ver isso, no livro dos Médios também, as explicações. Porque o mundo real é o mundo de lá. O mundo de cá, esse planeta Terra, que é lindo, maravilhoso, ele é uma escola. O que acontece? Existe o lar. O lar é como a gente pudesse fazer uma leve comparação, esdrúxula até. O lar é o nosso lar, é o mundo real. A gente precisa cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa, cuidar da melhor forma possível, cuidar dos nossos filhos com atenção, carinho, né? E cuidar dos nossos relacionamentos com o outro também. Porque se a gente não cuidar bem do nosso relacionamento e fica só focando nos filhos, a gente não está passando uma imagem correta para os filhos. Então a gente precisa tomar cuidado. Isso consta no livro dos Espíritos, no livro Vida e Sexo, a importância dos casais colocarem-se à disposição da construção real de família. Porque senão você está passando uma imagem falseada para os filhos e eles vão ver que a relação que vocês tiveram não foi uma relação séria, foi uma relação de, olha, vamos rodar, vamos ver aqui até onde dá, e aí os filhos vão achar o quê? Ah, quando encontrar alguém eu vou ver como é que dá. Vou levar com a barriga, empurrando aí para ver como é que dá. Então a gente precisa tomar esse cuidado. O relacionamento, a construção do mundo na família, esse é o mundo real. Aí a gente vai cuidando para que ele tenha as melhores lições possíveis. Quando a gente vai para a escola, a gente vai à escola aprender. Quando a gente vai para o hospital, é porque a gente tem uma deficiência fisiológica e a gente vai aprender também. A gente vai passar por processo de resgate fisiológico, as doenças vão ser cuidadas e por aí vai. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. A gente encarna para poder ser cuidado e para poder cuidar, para poder aprender nessa escola que é o planeta Terra, que é a encarnação. A encarnação é um momento de aprendizado, uma escola. É também um hospital, né? Porque a gente vai passar por dificuldade, a gente vai muitas vezes aprender esse pouquinho aqui. Então, a casa espírita nos dá essa possibilidade de ser um momento, um espaço para refletir sobre essas questões. Então, é claro que a pandemia está nos trazendo grandes lições e duras lições muitas vezes. Mas a gente precisa tentar entender o que a gente pode pegar de melhor nessa lição. É difícil você ter filhos pequenos em casa e não ter tantas atividades para deixá-los à vontade. Muitas vezes a gente vai e pega naquilo que é mais fácil. Pegamos o computador, deixa o menino assistindo um monte de vídeo e aí distrai. Mas a gente esquece que tem os senhores patetas, né? Aqueles bichinhos lá, a tal boneca Momo. Então a gente esquece que também há alguns perigos que vai demandar de qualquer forma a nossa atenção. E essas criaturas, esses seres que estão aí, os pedófilos, muitas vezes, de olho nisso, nessa oportunidade, eles vão atacar os nossos jovens, nossas crianças. Então a gente precisa ficar atento. Porque a gente já foi abordado de diversas formas, não é, Uriel? Quando a gente era mais Sim, jovem também. Nós já fomos sim, abordados de diversas formas. As formas vão só mudando. Por isso que a gente falou lá atrás de que o que os nossos pais passaram há 50 anos atrás não é a mesma sim. coisa que nós passamos e que nossos filhos vão passar. Eles são adaptações, vão ganhando formas diferentes. Então, os pais precisam, primeiramente, estreitar o relacionamento com seus filhos. Estreitar o relacionamento com seus filhos. Porque se você estreita o relacionamento e se coloca à disposição para aprender com ele, ele vai achar assim, olha só, ela não é tão arrogante assim não, olha, não é tão orgulhosa. Olha, porque
Até então, eu achava que minha mãe era dona do sabe tudo, ela achava que mandava, que sabia de tudo, não podia aprender nada, porque a gente precisa ser humilde no aprendizado. Se a gente for muito orgulhoso, o filho não vai querer aprender com você, de jeito algum. A gente precisa ser humilde, ou pelo menos aprender o que significa humildade para, poxa, o que eu posso aprender com humildade? Porque quando a gente vê lições sobre humildade, parece que as pessoas quando vê aquela passagem do Evangelho sobre humildade, deixa eu ver quem não é humilde. Encontra um monte de gente na minha cabeça que não é humilde. Lista um monte de gente, mas não se coloca nunca na posição de falta de humildade. A gente precisa se colocar porque a gente precisa aprender. A gente precisa sempre aprender. Todos nós aqui somos aprendizes do Evangelho. Não tem ninguém aqui doutor em espiritismo, né? Doutor em evangelização, nada disso. Todo mundo aqui está aprendendo e vai continuar aprendendo, tá? Ainda mais que nós estamos aqui no mundo de provas de expiação, então se prepare que você vai encarnar um bocadinho ainda. Né? Vai encarnar um bocadinho. Então a gente precisa estreitar relacionamento. Tem Netflix em casa? Sente com seu filho quando ele estiver na Netflix. Quando ele estiver assistindo só no celular, de vez em quando você vai lá e fala assim, eu queria assistir com você. Qual série que você está assistindo aí? Aí ele vai dizer os nomes de uma série em inglês que você não faz nem ideia do que é. Aí ele falou, não, peraí, não entendi não. Anota aqui, por favor. Aí vai e pesquisa e vai lá. Se for Netflix compartilhado, é só você entrar lá na Netflix dele, né, na conta dele, você vai lá e assiste. Assista. Assista alguns capítulos no episódio. Porque quando você estiver no sofá assistindo uma série de que ele também gosta de assistir, ele vai estranhar no início. Se você realmente tiver com vontade de aprender, você não precisa se forçar a assistir qualquer série. Você pode se colocar à disposição das várias séries que eles assistem para assistir aquela que você tem um pouquinho de afinidade. Aí você assiste. Você vai aprender muita coisa. Porque você não pode esquecer que as séries são feitas por adultos, por escritores, por pessoas pensadoras. Por muitos daqueles casos são baseados em livros. A maioria dos filmes são escritas de livros. Chama de novels. São grandes novelas literárias. Então, você vai pegar e vai poder conhecer um pouco daquelas histórias. Aí você vai ter coisas em comum para conversar com seus filhos. É aí que está o gancho. Você vai ter informações, você vai poder falar, olha, eu estava assistindo aquela série, aquele filme lá do Percy Jackson. Nossa, mas aquele menino, ele é bom, hein? Aí você vai começar, ele começa a estranhar assim, meu Deus do céu. Você vai começar a assistir a série do Riverdale, aí começa a falar da Beth, começa a falar dos personagens, e aí você vai, nossa, começa a falar os nomes dos personagens para os seus filhos. Chame ele pelos nomes. Vai lá, assiste Grey's Anatomy, fala da Meredith, fala de todos os médicos que estão lá. Você começa a entrar um pouco mais dentro do mundo deles. E aí, essa distância que vocês tinham vai começar a diminuir, porque ele vai começar a ter interesse sobre o que você está achando sobre aquela série. Mas, claro, se você ficar somente na crítica da série que ele está assistindo, aí você não vai ter conversa. Imagine uma coisa que você gosta. Né, Ariel? Imagina uma série que você gosta. Você assiste série, Ariel? Que isso, mas eu não paro. A série que agora eu tô maratonando chama Modern Family. Eu amo série. Pronto, Modern Family. Então você assiste a Modern Family. Você está gostando dela, não é isso? Sim, amo. Se alguém chegar e começar só a criticar essa série, nossa, mas aquela série, poxa, eu vejo defeito nisso, aquilo é mentira pura, aquela realidade do mundo não é assim, que não sei o quê. O que você vai achar? Nossa senhora, como é que eu vou dar uma chispada com a pessoa? Não vou gostar, não. Você vai começar a ignorar a pessoa, você vai começar a ignorar o que ela fala. É assim que os filhos veem os pais que só criticam as séries, as coisas que eles gostam. Pronto, você acabou de me ajudar a deixar mais claro. Então, maravilha. É chato alguém chegar e ficar criticando. Por exemplo, eu adoro Star Wars, eu adoro os filmes da DC, da DC Comics, da Marvel, inclusive eu estou aqui com a Pantera Negra, inclusive, né? Você gosta da Pantera Negra. Pois é. Então, quer dizer, se a pessoa fica criticando, então eu vou achar a pessoa chata. Porque eu gosto de curtir isso. Eu gosto de curtir, ter uma visão para me distrair. Não quer dizer que eu quero ser o Pantera Negra. Isso aí já, né? Então, as pessoas precisam diferenciar o mundo, a realidade, né, do dia a dia do trabalho com as coisas que são para entretenimento. Entretenimento é uma outra questão. Você pode conversar com seus filhos sobre isso, vocês vão descobrir muitas coisas. Eles vão te falar um monte de coisa. Eles sabem, eles têm consciência da diferença de uma coisa e outra.
Então, quanto mais estreitar relacionamento com os jovens, eles vão começar a perceber sentido para as coisas da vida. E aí, se você começa a ter sentido da vida, você não tem desprezo pela vida. Você começa a dar valor à vida. E aí, valorizando a vida, você quer curtir a vida. Só que aí tem que ter o equilíbrio. Porque você não pode nem desprezar demais a vida e nem supervalorizar demais a vida encarnatória. Porque se você supervaloriza demais, você só vai ficar ligado na curtição do prazer. E aí o prazer demais também é um problema. Porque aí pode dar prazer. O que que vai dar prazer? Ah, as bebidas, é o álcool, são as drogas, as pílulas, os remédios. O que que vai dar prazer? Então tem que tomar cuidado. É a mesma coisa de eu aproveitar o final de semana e fazer só maratona de Modern Family e esquecer de comer, esquecer de namorar, esquecer de fazer as lives, de fazer os Maravilha. estudos. É o equilíbrio. Ô, irmão, maravilhoso. Fixar as bases na família. A Claudete nos perguntou assim: e quando o filho já é adulto e não tem diálogo? Olha, o amor sempre vai ser um diálogo, então não desista. Continue trabalhando, porque o amor sempre vai abrir portas. E a Luzinete coloca: Naruto é vice de meu esposo de 60 anos. Não se preocupe, Luzinete, porque eu tenho vários vícios em animes também. Fique muito tranquila com isso. Ala, como sempre, o bate-papo com você é maravilhoso. Só que são 7h55. Daqui 3 minutos o Instagram nos desliga. Suas palavras finais, por favor. Meu amigo, eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente mais essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto, de forma leve, especialmente quando a gente fala sobre jovens, sobre crianças, sobre jovens, especialmente adolescentes, eu gosto muito, né? Então fica leve, a gente tem uma forma diferente de abordar o tema, né? Não precisa ser tão técnico, porque a gente não precisa disso, né? Eu sempre penso que a gente precisa falar sobre a mensagem da doutrina de forma simples. Claro que falar bonito, é muito bonito falar bonito, né? De estreitar, não sei o quê. Tudo bem, a gente pode citar aqui, ali, mas tem momentos que você precisa deixar um pouco mais leve. Eu vi aqui as pessoas comentando, é óbvio que a gente não vai conseguir responder todos, mas estamos à disposição aí, é só seguir os canais, segue o Espiritismo, manda mensagem para o Espiritismo 24 horas, que vai responder. Se quiser qualquer coisa, é só seguir a gente também aqui no Instagram, no Facebook, enfim, no YouTube, nos canais também, na Folha Espírita, que aí a gente vai poder de alguma forma tirando mensagem. Você falou a questão do suicídio, eu recebi eu sempre recebo alguma mensagem do tipo, recebi mensagem sobre criança de 6 anos tentando suicídio, a gente tentando ajudar à distância, e a gente conseguiu ajudar à distância, com parceiros, amigos que estavam no local, assim também como adolescentes. Então, é tentar aproximar, estar perto. Não existe solução pronta para nada, né? É só o esforço mesmo. E, claro, não sentir culpa. Não sinta-se culpado se as coisas não darem certo. O mais importante é a gente fazer o esforço de fazer algo diferente. Então, a minha mensagem é, sempre que possível, faça. Se esforce, porque Kardec nos diz que espírita é aquele que se esforça para domar suas más inclinações e se esforça para ser hoje um ser humano melhor do que foi ontem e, claro, se esforça amanhã para ser melhor do que está sendo hoje. Meu amigo, muito obrigado. Que noite maravilhosa. Ó, Wakanda Forever para você aí, aproveitando a deixa da sua camiseta. E eu gosto disso. Como eu digo, nós aqui não somos expositores. Somos contadores de causos e assim buscamos atingir o coração das pessoas. Jesus o abençoe sempre. Retorne mais vezes aqui no Espiritismo 24 horas e sigamos inspirados por Jesus. Boa noite, irmão. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo que acompanhou. Tchau, com Deus.